noite nós vamos estudar a respeito de sacudidura. E você precisa sair daqui hoje à noite sabendo o que significa sacudidura. Quando você ouvir essa palavra sacudidura, você tem que saber o que é sacudidura. Esse estado de graça, de bonança, de alegria que a igreja tem, está com os dias contados. Essa paz que a igreja de Deus vem desfrutando hoje, está com seus dias contados. Não vai ser assim para sempre. E eu vou dizer uma coisa para vocês, antes que venha a tribulação, venha a perseguição, venha o sofrimento, Deus vai fazer um teste espiritual com cada cristão. Deus vai enviar uma prova espiritual na vida individual de cada cristão desta igreja que professa a fé em Cristo. E essa prova espiritual vai sacudir a sua fé, vai abalançar a sua fé. E esse processo de provação, que vai testar a sua fé, que vai sacudir a sua fé, nós chamamos isso denominacionalmente de sacudidura. Porque a sua fé vai ser sacudida. E isso é que é sacudidura. O mais interessante é que essa provação que você vai passar, esse teste espiritual que você vai passar, é Deus que vai mandar ele para você. É Deus que vai enviar esse teste para testar a sua fé, para testar você, para ver se você vai ser aprovado. Mas esse teste vai ser tão forte, ele vai ser tão grande, que duas coisas vão acontecer. Ou você vai se entregar completamente a Deus e se render totalmente a Ele, ou você vai naufragar e vai deixar Deus e vai desistir da fé. Essa prova espiritual, nós chamamos ela de sacudidura. Se você abrir a Bíblia em Amós, capítulo 9, versículo 9, nós encontramos o texto profético básico que determina essa sacudidura. Depois eu vou mostrar a vocês um outro texto, Jesus falando da sacudidura. Mas vamos primeiro a Amós, no capítulo 9. Amós, no capítulo 9. E no versículo 9, nós encontramos aqui Amós falando da sacudidura. Olha o que diz o profeta Amós, no capítulo 9, versículo 9, ele diz assim: Porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. É por isso que a gente diz que isso chama-se sacudidura. Porque a Bíblia diz que a fé vai ser sacudida. Eu vou sacudir a casa de Israel. Eu vou sacudir a fé de cada cristão. E eu vou provar a fé dos cristãos. Nós estamos dizendo que amamos a Deus, que amamos a Jesus, que servimos a Ele, que viemos à igreja cada sábado, domingo, quarta-feira, que somos fiéis à Sua palavra. Então Deus, antes que a porta da graça feche, vai mandar uma prova espiritual que vai sacudir a sua fé, em tal maneira que você precisa ser aprovado, e será como um grão que não vai cair sobre a terra. Eu agora queria dar uma definição de sacudidura. O que é sacudidura? Sacudidura é um vocábulo figurativo que designa uma experiência especial de seleção e apostasia no meio do povo de Deus, e atinge especialmente aqueles que têm uma experiência espiritual superficial com Deus. Esse é o grupo que vai ser atingido pela sacudidura. Note, é um vocábulo figurativo que é usado para definir, para definir uma experiência especial de seleção e apostasia dentro do povo de Deus. A fé de cada um vai ser sacudida. Deus vai sacudir o seu povo, e muitos serão achados como a palha. Jesus disse que o joio, ele está misturado com o trigo. E eu disse para vocês sábado que os laodiceanos estão misturados com os remanescentes. E eu, por muitos anos, fiquei na igreja meio confuso, porque as pessoas diziam assim, mas a igreja adventista é a igreja remanescente. Mas a igreja adventista é a igreja de Laodiceia.
E eu ficava pensando, afinal de contas, nós somos Laodiceia, que somos mornos espiritualmente, ou nós somos mesmo remanescentes? No senso que Deus chamou essa igreja para uma missão no final dos tempos, nós somos a igreja remanescente de Deus. A igreja remanescente de Deus no sentido de tocar a trombeta, no sentido de anunciar ao mundo o segundo advento. Nesse senso, nós somos a igreja remanescente de Deus. Num contexto religioso, essa igreja é a igreja remanescente de Deus. Mas quando vamos ao contexto individualista, aí é diferente. Porque cada um vai ter que decidir se vai ser um remanescente ou se vai ser um laodiceano. Se você vai ficar laodiceano, Deus vai te vomitar da boca da igreja. E a sacudidura vai fazer isso. Se você é um remanescente, você vai perseverar até o fim e você vai ser salvo. Mas quem vai determinar de que lado você vai estar? Se você é joio ou trigo, é você. Mas a sacudidura, ela vai determinar quem é joio e quem é trigo. A sacudidura vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. Essa sacudidura é uma experiência que vai acontecer e às vezes já está acontecendo hoje na vida de algumas pessoas. Porque elas não suportam certas situações dentro da igreja e elas deixam. Por exemplo, o pastor maltrata um membro da igreja e ele diz assim, nunca mais eu piso nessa igreja. Não quero saber de adventista, eu odeio adventista, ele vai embora. Ele já foi sacudido a fé dele. Parecia um pastor lá mal criado, não é? Que não trata bem as ovelhas e maltratou ele. E essa era uma prova que Deus estava colocando para ele, ele foi embora. As pessoas que deixam a igreja por causa de escândalos, ou por causa de pastores, ou por causa de organização, ou por causa de qualquer besteira, essas pessoas, elas não estão firmadas no Cristo, elas estão firmadas na organização, elas estão firmadas no ministro, elas estão firmadas nas pessoas, elas estão firmadas na visão física delas. Essa fé é como a palha, o vento dá e ela vai embora. Essa não foi nenhuma provação tão difícil, não foi nenhum teste tão difícil. Agora, Jesus, ele disse que essa sacudidura ia acontecer. Não é só Amós. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 8, vamos a Mateus, no capítulo 8, e o versículo 11 e 12, nós vamos encontrar Jesus profetizando a sacudidura. E de uma maneira bem clara e bem objetiva. Mateus capítulo 8, versículos 11 a 12, Jesus disse assim: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está falando aqui? Ele disse, há muitos que estão dentro da igreja, mas vai chegar a hora que eles vão ter que sair da igreja e vão dar lugar para outros que virão. E Jesus aqui está falando da sacudidura. Muitos estão tendo o privilégio de estar dentro da casa e do seio de Abraão, Isaque e Jacó, e sentado à mesa do reino, e ter o privilégio de ter a palavra, de ter a mensagem, mas eles não tiraram proveito disso, eles não aceitaram. Em um dado momento a sua fé será abalada de tal maneira que ele vai deixar a igreja e outros virão e ocuparão os seus lugares. Sabe, meus queridos, Jesus aqui está profetizando um quadro dramático de pessoas que conhecem a verdade e não conseguiram viver a verdade. E esse é o drama do adventismo. Esse é o drama do adventismo. Eu me lembro de uma vez que eu fui chamado para ser pastor da igreja brasileira de Dallas. E eu cheguei em Dallas e eu pensei assim, mas onde é a comunidade brasileira aqui? E os irmãos da igreja disseram, pastor, aqui não tem comunidade brasileira. Os brasileiros estão espalhados por essa cidade, nem sabemos onde é que eles estão. Geralmente, quando os imigrantes emigram para os Estados Unidos, eles se concentram numa área. Ali está aquela comunidade, é uma região, a gente pode fazer o trabalho missionário lá. Mas eu pensei assim, Senhor, me ajuda, porque aqui tem uma igreja de 45 membros que precisa crescer. Eu agora sou o pastor deles. E aqui eu não sei onde é que estão os brasileiros nessa cidade, uma cidade de 4 milhões de habitantes. Mas aí um dia Deus disse assim, olha, você vai descobrir onde estão os brasileiros. E Ele me deu a luz mesmo, o Espírito de Deus me guiou, porque havia uma loja brasileira lá, que vendia produtos brasileiros.
Então as pessoas iam naquela loja brasileira comprar os produtos brasileiros. E eu pensei cá comigo, eu falei, olha, eu vou lá nessa loja brasileira. Eu vou falar com a dona da loja brasileira, vou me apresentar como pastor da igreja adventista, e vou me apresentar, e depois eu vou ficar amigo dela, e vou pedir ela para eu sentar lá numa cadeira do lado da loja, e todo brasileiro que entrar lá, ela me apresente. Eu vou ficar lá a manhã inteira. Vou lá umas 2 manhãs por semana, me sentar lá, todo brasileiro que entrar para comprar, eu vou pedir para ela me apresentar, porque ela deve conhecer os brasileiros. E eu me arrumei todo entusiasmado, me ajeitei e fui para a loja. Procurei saber o nome dela era Elizabeth. Chamava ela de Beth. E eu cheguei todo entusiasmado, entrei na loja, falei, olha, boa tarde, eu estou procurando aqui a dona Elizabeth, ou Beth, não sei como é que chama. E ela deu uma risada gostosa para mim, disse, dona Elizabeth sou eu. Ela achou engraçado eu falar dona Elizabeth. Ela disse, a dona Elizabeth sou eu, deu uma risada. Ela falou, não, eu sou a Beth. E eu falei, olha, eu sou o novo pastor da igreja adventista, todo entusiasmado, porque ela deu um sorriso e me recebeu, e eu fiquei todo empolgado, e eu disse, olha, eu sou o novo pastor da igreja adventista. Ela falou, o senhor é o pastor daquela igreja que eles pensam que só eles vão estar no céu. E eu falei, Senhor, me ajuda logo aqui para eu dar uma resposta para essa mulher, porque senão eu vou perder a guerra aqui agora. Eu fiz uma oração rapidinho assim, Deus na hora respondeu. E eu disse, a senhora deve ser batista. A senhora deve ser batista, que os batistas é que diz que os adventistas vão ficar lá assim. Ela falou, não, eu não sou batista não. Aí ela recuou, né? Eu falei, não, a senhora é batista. Porque quem foi que disse para a senhora que só os adventistas vão estar no céu? Porque eu sou pastor adventista e eu não acredito que só os adventistas vão estar no céu. E ela falou, eu não sou batista não, mas é que vocês, os adventistas que vêm aqui na loja, aí ela mandou bala nos adventistas. Irmãos, o nosso mau testemunho é pior do que vocês podem imaginar. Vocês não têm nem ideia do mau testemunho que a gente dá por aí na sociedade, na comunidade. Vocês não têm nem ideia. Aliás, a gente nem para avaliar isso. A gente às vezes não está nem preocupado com isso. E olha, eu fiz amizade com aquela mulher. Um dia eu cheguei lá e falei, dona Elizabeth. Ela falou, pastor, me chama de Beth, vai. Eu falei, eu vim aqui hoje, não foi comprar nada não. Eu falei, o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim aqui para orar por você e pelo seu negócio. Se o senhor veio orar pelo meu negócio aqui? Eu falei, é. Eu falei assim, tem uma sala que a gente possa ir orar. E no meio da oração ela começou a chorar. Várias vezes eu fui lá orar com ela. Ficamos amigos, ela me apresentou muita gente da comunidade brasileira. Ficava lá dentro da loja dela, ela falou, está aqui o pastor da igreja adventista, mas esse aí é pastor, viu? Não é igual aos outros aí não. Esse aí é honesto, não é igual aos outros não. Ela me apresentava assim para as pessoas. Lembro de um dia que ela estava desesperada, angustiada, ela falou, pastor, você pode vir aqui? Quando eu cheguei na loja dela, ela falou, aqui na loja não. Aí tinha um fast food na frente da loja dela, a gente cruzou, entramos lá, ela chorou, terrível mesmo. Estava problema com um credor que não pagava ela e brincando. E eu orei com ela. Várias vezes falei com ela sobre o sábado. E ela dizia para mim assim, você foi o único pastor mesmo que apareceu aqui na comunidade brasileira. Porque aqui tem 7 pastores, cada um mais sem vergonha do que o outro. Eu louvei muito a Deus pelo testemunho que eu dei para aquela mulher. Ela não se batizou, nem veio para a igreja, mas ela ficou com alguma bagagem lá, porque eu passei aquilo para ela. Queridos, nós temos que entender de que como cristãos nós precisamos fazer a diferença na comunidade e no lugar que a gente vive. As pessoas precisam olhar para nós, elas precisam ver Cristo. As pessoas estão olhando para nós e elas não estão vendo nada. Elas olham para nós e veem a gente como qualquer outra pessoa. Se nós realmente professamos o cristianismo, queremos seguir as pegadas do Cristo, nós precisamos, o nosso gol é reproduzir o caráter de Cristo na nossa vida. Quando a sacudidura chegar e Deus mandar essa prova espiritual que vai abalar a fé de cada um dentro da igreja, nós temos que estar preparados. E existem algumas coisas que vai fazer você fraquejar. Existem algumas causas que vai fazer você cair na sacudidura. Quando Deus mandar essa prova espiritual para testar você.
E uma dessas coisas é que nós somos indiferentes aos apelos da palavra de Deus. Descuido e indiferença com a fé. Descuido e indiferença com a fé. Essa é a primeira razão porque muitos irão falhar na sacudidura. Meus queridos, nós temos que entender que a nossa condição é de morno. Por que a gente é morno? Porque a gente não está no mundo, mas a gente também não está no céu. Então a gente está num estágio intermediário, onde a gente vem aqui e acalma a nossa consciência, e a gente canta e louva, e escuta uns bonitos sermões, e chora, e vai embora, e que coisa linda, e eu gosto do pastor Márcio, ele prega bem, que coisa linda e tal, mas nada acontece na sua vida. Eu fico feliz que essa igreja aqui tem uma TV, e você pode ir lá assistir o sermão de novo. Esse negócio de TV não é para a pessoa não vir para a igreja e ficar em casa assistindo na internet, não. Porque quando você fica em casa assistindo na internet, você pode até ter o sermão, mas você não faz a adoração. E sem a adoração você está perdido. Porque a casa de Deus existe para você vir adorar Ele. Quando você não vem aqui, você não adora. Não pense que você vai adorar a Deus na frente de uma televisão, de um computador, não, que você não vai, não. Adoração é na casa de Deus. Então você não fica em casa com essa conversa de que não precisa vir para a igreja, porque eu ouvi o sermão na internet, achando que a sua conta lá em cima está paga. Não está, não. Sua conta não está paga, não. Porque você esqueceu o elemento mais importante da comunhão com Deus, da comunhão corporativa com Deus, que é a adoração na casa dEle, na presença dEle. Mas eu ia dizendo que é bom ter a TV, sabe por quê? Porque se você ficar só com o sermão que eu prego aqui, daqui 2 meses você não sabe uma palavra do que eu preguei. Você não sabe. Agora, se você chegar em casa e você começar a ouvir o sermão de novo, e você escute o sermão 10 vezes, que aí vai botar na sua cabeça mesmo, mas você vai aprender alguma coisa. Porque você sabia que a repetição é a base do aprendizado. Eu me lembro de uma vez que eu era pastor em New Jersey, e eu preguei 5 sábados o mesmo sermão. Eu queria fazer uma experiência com a minha igreja. E eu preguei 5 sábados o mesmo texto, mesmo sermão, 5 sábados seguidos. E o Espírito deu 5 mensagens diferentes. Eu não sei como é, há coisas que a gente não entende. Mas há muita indiferença espiritual dentro da igreja de Deus. Há muito descuido da nossa fé. A gente não tem aquela comunhão diária. O culto familiar foi abolido dos nossos lares. As nossas crianças, elas estão crescendo descuidadas e indiferentes com a fé, assim como nós adultos o fazemos. A gente pensa que dá comida para a criança, e dá brinquedo, e dá tudo que ela quer, e fazer tudo que a gente quer, dá brinquedo, e dá roupa nova, dá tudo. A gente pensa que tudo isso é educação. Isso é obrigação, irmãos. Dar comida, botar em escola boa, pagar roupa boa para a criança, dar tudo que ela quer, fazer ela bonitinho, isso é obrigação, isso não é educação. Educação é quando você ensina a tua criança a partilhar os brinquedos dela com os outros. E você perde tempo para fazer isso. Educação é quando você ensina a criança a respeitar os outros. Educação é quando tu ensina o teu menino, no culto de casa, ficar quietinho 15, 20 minutos para ouvir a lição. Aí quando ele chega na igreja, ele escuta o sermão quietinho. Mas se ele não tem o culto em casa, não aprende a se comportar nas coisas de Deus dentro da casa dele, ele não vai se comportar na casa do Senhor. Nós temos que aprender que há um ministério para a gente fazer. As crianças, elas olham para nós e elas seguem a gente. Se elas veem a nossa indiferença espiritual com as coisas de Deus, elas olham a nossa fraqueza espiritual dentro de casa, elas vão assimilando isso. E quando elas crescem, pastor, porque meu filho está fora da igreja? Nós perdemos o rumo, nós não temos tempo mais para nada. As coisas de Deus vêm em segundo plano. Há uma indiferença e um descuido com as coisas espirituais dentro do lar e dentro da igreja. É por isso que há uma irreverência dentro dos templos da casa de Deus. Quando acaba a oração final aqui, é um converseiro danado e tapa nas costas e abraça e abraça. Porque as pessoas, elas já, quando acabou o culto, então Deus já não está mais aqui, podemos falar o que quiser. E aqui é a casa de Deus, aqui tem que ter reverência, aqui você tem que calar a boca. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
É bom você ficar calado. Se fosse nos tempos do Velho Testamento, descia um fogo do céu, consumia você, você já era. Mas esse fogo vai vir um dia, viu? Ele não vem agora, mas um dia lá na frente ele vai vir. E você vai lembrar das besteiras que você falou para teu amigo aqui dentro da igreja. Não te ilude, não. É melhor você aprender. Mas isso é a nossa indiferença, isso é o nosso descuido. Nós perdemos o senso da presença de Deus nesse santuário. Nós perdemos o senso completo. Agora, quando vem uma doença, quando você está enfermo, quando há um problema, quando perde o emprego, aí todo mundo corre para Deus. E Deus diz assim, mas por que você não corre para mim quando eu estou cheio de emprego, está ganhando bem, está com saúde? Eu queria você são. Agora eu preciso fazer você doente para você vir atrás de mim? Eu preciso mandar aprovação, eu preciso mandar o teu chefe botar você para fora do emprego, para você vir para mim, para você me buscar. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você botar Deus em primeiro lugar na sua vida e o reino dele, não vai faltar nada para você aqui nessa terra. Mas você também não vai ficar rico. Você também não vai ficar rico. Porque o gol de Deus, a riqueza de Deus é a eternidade. A riqueza de Deus é a vida eterna. Deus não vai te dar nada aqui para você ser rico. Mas Ele vai dar tudo que você precisa para viver, se você colocar o reino dele em primeiro lugar na sua vida. Uma outra razão porque as pessoas vão simplesmente perder o rumo e a direção quando Deus mandar essa prova, vai ser a perseguição que essa igreja vai sofrer por causa da lei dominical. Essa perseguição, ela vai acontecer. E nós não estamos tendo essa percepção de que vai haver perseguição. De que vai chegar o dia que a igreja vai ter que ser perseguida por causa da verdade do sábado. Muitas vezes nós não acreditamos nisso. É claro que se eu começar a ser perseguido, eu falei, não vou, que é isso? Não vai fazer isso. Eu me lembro de uma vez, eu era pastor em Johannesburg, na África do Sul, e todo domingo de manhã eu ia jogar uma bolinha, e quando eu estava voltando da bola, de repente eu entrei numa rua, e um rapaz pulou correndo na frente do meu carro, assim, e ele estava correndo, mas correndo feito um louco. E eu vi 2 policiais atrás, metendo bala nele, eu parei o carro, me abaixei, eu falei, epa, a coisa está feia. O moço pulou um muro alto, caiu de uma ponta lá embaixo, saiu correndo, e a bala correndo. E eu fiquei pensando, fiquei uns 10 minutos ali parado, fiquei nervoso, eu falei, já pensou a perseguição? A polícia atrás de mim metendo essas balas? Eu vou parar e dizer, por favor, guarda o domingo, não se preocupe, por favor, pode me ler. Não, eu guardo o domingo, dia do Senhor, domingo. Em 2 minutos, melhor do que levar umas balas na cabeça. Pensa que tipo de fé você tem. Naquele dia eu voltei daquele futebol arrasado. Porque eu fiz uma racionalização na minha cabeça e cheguei à conclusão que eu não ia honrar o sábado coisa nenhuma. Eu já ia dizer que guardava o domingo para parar a perseguição, porque eu não queria ser perseguido. Tem uns irmãos aí dizendo, o pastor está me perseguindo, o meu vizinho aqui me persegue. Ei, essas perseguiçãozinhas aí de fofoca um do outro, vocês estão ficando tudo incomodados. Imagina quando começar a perseguição para valer mesmo. A coisa vai ficar muito mais feia. Nós estamos fraquejando em coisas assim muito pequenas, muito simples, quando vem algo muito maior que é necessário um preparo. Sabe, meus queridos, a serva do Senhor diz o seguinte: tenho certeza que eu estou no slide certo. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Conflito dos Sexos, página 659. Olhem só a expressão, uma classe o quê? Numerosa, que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Está falando de nós, está falando da nossa igreja. Uma classe numerosa daqueles que estão professando a mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona suas posições, mudando de lado, passando para as fileiras do adversário. Qual é a razão por que vamos fraquejar? Porque a vida não está santificada. E quando a palavra santificada entra, tem que haver crescimento espiritual. A obediência à verdade, ela vem pela santificação.
E a santificação é o resultado da justificação. Quando você recebe a justiça imputada de Cristo, você não só recebe o perdão de Deus, mas você recebe o poder para caminhar acima do pecado. Você recebe o poder para resistir o pecado. Você recebe o poder para obedecer à lei de Deus, para obedecer à verdade, para obedecer os princípios que Deus requer de você. E não aquilo que você quer. É por isso que existe um conflito dos séculos dentro de nós. Nós temos que estar preparados para ir para a cadeia, para ir para as masmorras, para ir para o calabouço e para assumir o que for preciso por amor de Cristo Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje já existem muitos países do mundo que há pessoas morrendo pelo Evangelho. Eu visitei a Turquia outro dia. Esse é um país que eu gostaria de trabalhar. Na Turquia, pela lei, é proibido pregar o Evangelho. Uma irmãzinha nossa começou a fazer um grupo pequeno dentro de casa, chamou as vizinhas, ninguém sabia, era um grupinho ali pequeno e tal. Um dia a polícia bateu na porta dela, ficou mais de um mês presa. Porque estava pregando o Evangelho. A igreja toda na Turquia tem 92 membros. E agora a Conferência Geral organizou uma missão lá. Tem um presidente da missão e ele tem que pregar o Evangelho num país que é proibido pregar o Evangelho. Como é possível isso? Isso é pelo Espírito Santo. Mas quem vai trabalhar num país daquele tem que estar pronto para ir para a cadeia, se aparecer a cadeia para ele preso. Você não pode fraquejar. Nós vivemos hoje num clima de liberdade religiosa aqui no Brasil, estamos felizes, mas meus queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês, vai chegar o dia que a sua fé vai ser provada, e para muitos vai ser a perseguição, e a mensagem diz, quando começar a perseguição, é hora de sair das grandes cidades. Quando o decreto dominical começar a tramitar no Congresso americano, profeticamente como está planejado e desenhado, é hora de sair das grandes cidades, é hora de abandonar tudo. E a tua mulher vai dizer, o quê? Nós trabalhamos a vida toda para comprar essa casa boa aqui. Nosso filho está no último ano da universidade. Agora você quer largar tudo para o meio do mato? Você está maluco, se você quiser pode ir sozinho. Eu não vou não. E você vai dizer, Senhor, minha mulher não quer ir. Não posso ir. Não posso ir. Meus filhos não querem ir, o que eu vou fazer? A salvação é individual. Vai chegar uma hora que você vai ter que escolher entre a esposa e Deus. Entre os filhos de Deus. E aí você vai ver quem que você ama mesmo. Você tem que amar primeiro a Deus, em primeiro lugar a Deus. E quando eu falo de Deus, eu falo da igreja, porque a igreja é de Deus. Então, família não vem antes de igreja, não. Está escrito aqui na Bíblia, família vem depois de Deus. As coisas de Deus vêm primeiro sempre. Mas nós, irmãos, infelizmente, temos fraquejado na nossa fé em coisas tão elementares espiritualmente, que às vezes, quando vem uma perseguição do nível que essa igreja vai receber, nós simplesmente vamos estar completamente despreparados. Segundo o Testemunho Seletos, página 31, logo o povo de Deus será provado com ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros, demonstrar-se-á metal e vil, tomarão covardemente do lado dos oponentes. A serva do Senhor está profetizando a apostasia daqueles que não vão estar preparados para a sacudidura. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. A pergunta que fica essa noite é a seguinte: que tipo de fé você tem? Que tipo de fé eu tenho? Quão grande é a nossa fé? Na hora da dificuldade, que tipo de cristão você vai ser? Que tipo de pessoa você vai ser? Uma primeira razão, porque nós podemos fraquejar na sacudidura, é o descuido e a indiferença espiritual. Segunda, perseguição, por imposição da lei dominical. Terceira, recusa da mensagem de Laodiceia. Você é morno, e você gosta da mornidão, e você não gosta de mudar. Você está dividido, seu coração está dividido. Você não sabe o que você quer. Você não sabe de que lado você vai estar. Você quer se entregar a Deus de todo o coração, mas tem tanta coisa boa aqui que você também quer aproveitar. E eu vou dizer uma coisa, enquanto você estiver de olho nas coisas desse mundo, você nunca vai poder assimilar com plenitude as coisas celestiais. Não vai ser possível. O Espírito de Profecia diz que Ellen White teve uma visão e ela perguntou ao anjo por que as pessoas estavam nessa apostasia. E ele disse: essa apostasia vai ser causada porque as pessoas estão rejeitando a mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia.
Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês sabem, teve um tempo do meu ministério que eu queria ser o melhor pastor do mundo. Aliás, eu achava que eu era o melhor pastor do mundo. Ninguém ia ser melhor que eu. Teve um tempo que eu pensava assim. E eu preparava sermões tremendos, pregava os sermões. E quando eu ficava na porta da igreja, eu esperava as pessoas passar e cumprimentar. Pastor, que mensagem, grande mensagem. E eu ia embora para casa todo feliz, dizendo para minha esposa: olha, hoje foi um grande sermão, o povo comentou. Não sabe que o povo passava, não falava nada? Dirigindo o carro para casa, eu falei: o sermão hoje foi um fracasso, ninguém falou nada. Vocês acham mesmo que eu estava sendo um instrumento de Deus para dar a mensagem? Eu estava buscando glória e recompensa para mim e procurando trabalhar para fazer as pessoas me dizerem que eu era bom, para que eu pudesse convencer a mim mesmo que eu era o melhor pastor do mundo. Levou muitos anos no ministério para eu descobrir que não existe pastor bom e ruim. O que existe é pastor que fica muito tempo de joelho e pastor que fica pouco tempo de joelho. E isso faz a diferença do pastorado. Não existe aquele pastor é bom, aquele é ruim. Não existe. O que vai determinar o sucesso do ministro é o tempo que ele passa de joelho em conexão com o Pai. Não existe membro bom e membro ruim na igreja. O que vai determinar se o membro é bom ou é ruim é o tempo que ele passa em conexão de joelho conversando com o Pai. Isso vai determinar a qualidade de cristão que ele é dentro da igreja. Outra razão porque muitos vão fraquejar na vida espiritual quando vier a sacudidura é porque eles têm um conhecimento superficial da verdade. Meus queridos, nós não estudamos a Bíblia como devia. Nós não sabemos a razão da nossa fé. Nós recebemos aquele estudo bíblico feijão com arroz das 24 doutrinas e a gente para ali, desce no tanque batismal e depois começa a frequentar a igreja. E a vida cristã é esse universo que a gente vive. A nossa experiência de conhecimento da verdade é superficial. Há muito nós abandonamos o estudo da Bíblia. Estamos a depender, somos cristãos dentro da igreja famintos, dependendo de bons sermões e bons pregadores. E julgamos os ministros pela pregação, se ele é bom ou ele é ruim. Quando você estiver cheio do Espírito, pode vir aqui quem for ler o sermão do início até o fim. Você vai receber. Você vai receber. Porque o teu coração veio aqui para receber, seja lá o que tiver que ser falado aqui. Não precisa ser eloquente, não precisa ser bom, não precisa de nada. Porque você já está conectado. Agora, quando você chega aqui desconectado, tem que ter um pregador bom, que pregue alto, fale forte, animado, para você gostar. Não sei se você já saiu por aí dizendo: olha, a semana lá do Juve é boa, pregador animado, vamos lá. Que isso? Isso só mostra o quão famintos estamos espiritualmente. O alimento que vai fazer você grande espiritualmente, forte, e vai fazer você realmente poderoso na mão de Deus, jamais virá da boca de um pregador de um sermão. Esse alimento você vai ter que encontrar ele sozinho em casa com Deus, buscando da fonte, sendo conectada a ela, porque nós temos um conhecimento superficial da verdade. Eu me lembro, eu nasci nessa igreja. Quando eu me entendi de gente, eu já era adventista de sétimo dia. Aguardava o sábado. Eu não orei muito ir lá fora. Mas eu não tive coragem de ser chamado de ímpio. E essa foi a razão porque eu não fui. Eu deixei a igreja. Mas eu me lembro de uma vez que peguei um coletivo dentro do Recife. E eu não sei para onde eu estava indo no Recife. E eu estava sentado dentro do coletivo. Eu estava na casa da minha irmã naquela época. E de repente sentou um rapazinho do meu lado, com uma Bíblia pequenininha. E era da minha idade. Eu achei interessante. Eu falei: poxa, esse rapazinho com a Bíblia aqui. E ele olhou para mim e falou assim: você é católico? Eu falei: não, sou adventista do sétimo dia. Ah, você é daquela igreja guarda do sábado? Eu falei: exatamente. Se vocês sabem que vocês sabatistas estão errados, foi não, está certo. O sábado é o dia do Senhor. Ele falou: pois é, aqui ó, vou pegar a Bíblia aqui. E pegou a Bíblia e mostrou um texto lá em Osés que diz assim: eu aboli os meus sábados. Eu olhei assim, eu falei: ei, eu nasci na igreja e nunca vi esse texto aqui não. Eu aboli o sábado. E o cabra foi, ó, pá,
rapaz me deu um estudo bíblico botando o sábado abaixo. E eu, quando vi que a coisa estava ficando feia mesmo, e eu não sabia, eu falei, ó, chegou meu ponto de ônibus. Pé! Desci. E ele falou, ai, que pena. E tal. Eu desci daquele ônibus arrasado, quebrantado, humilhado, pisado. E nem sabia onde eu estava. Eu nem sabia onde eu estava. Eu andava e eu dizia, eu olhava para o céu assim, as lágrimas desciam. Eu falei, que tipo de adventista que eu sou? Que tipo de cristão que eu sou, que eu não consegui dar um estudo bíblico sobre o sábado, sobre a minha fé, sobre o maior pilar da igreja que eu sirvo. Aquele dia foi um dia marcante na minha vida. Eu tomei uma decisão, falei, Senhor, eu vou estudar a tua palavra agora. Eu não posso mais ser humilhado pelo poder das trevas, do jeito que eu fui humilhado hoje. Eu era um jovem, 17, 18 anos. E o primeiro estudo que eu fui aprender como dar foi o do sábado. E eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, o Recife é muito grande, mas me dá a chance, pela misericórdia do Pai, de um dia eu reencontrar aquele jovem. Essa era a minha oração. Porque eu fiquei com um sentimento de culpa tão grande, eu precisava me remediar. Falei, Senhor, por favor, me dá essa chance. Passaram-se alguns meses. Finalmente um dia eu peguei o carro da minha irmã e levei num mecânico da igreja chamado Irmão Manuel. Consertava o carro dos irmãos e tal. E eu estava lá no Irmão Manuel e de repente entrou um fusquinha amarelo, novinho, bonitinho, no parque assim, dentro da garagem do irmão, né? Era um descampado aberto. E aí quem saiu de dentro do fusquinha? Aquele rapazinho, eu falei, irmão Manuel, o senhor tem uma Bíblia aí? Ele falou, tem uma Bíblia aqui sim. Eu falei, por favor, me dê a sua Bíblia. Quem é aquele rapaz? Ele falou, aquele é o filho do pastor da Igreja Central da Assembleia de Deus do Recife. Eu falei, é? Pois eu vou botar ele para voltar dali para a porta agora, me dê essa Bíblia aqui. Corri para cima dele. Eu falei, ei rapaz, tudo bom? Você lembra de mim? Ele falou, eu me lembro de tu. Tu és aquele adventista lá que correu me escurrachou. Me escurrachou, cara. Eu falei, rapaz, me diz uma coisa. Eu tenho uma Bíblia aqui. Tu tá com a tua biblinha aí? Ele falou, não, tá aqui no porta. Pega a tua biblinha. Eu falei, abra aí. Aí comecei. Eu comecei em Gênesis, depois eu fui para Êxodo, e depois eu fui lá para Tiago, e quando chegou em Tiago, que diz que guarda toda a lei, mas quebra um só mandamento, é réu de todos, ele falou, sim rapaz, agora eu preciso ir embora, que a minha mãe tem que pegar, entrou no fusquinha e vazou, e eu fiquei dando glória a Deus naquela oficina. Eu me ajoelhei ali no meio da oficina, eu falei, Senhor Deus, muito obrigado, porque tu mandaste esse rapaz aqui agora. Porque agora eu sei porque eu guardo o sábado. Meus queridos, esse conhecimento superficial da verdade está matando você. Você está morrendo lentamente dentro da igreja, sem perceber. Você precisa de um bom sermão para a tua fé crescer. E ai de ti se o pastor não vier aqui pregar bem para te alimentar. E muitos talvez não estão dentro da igreja, porque eles esqueceram o ponto, e o ponto é aquele momento diário, aquela hora, aquele dízimo do tempo diário, que você vai dar a Deus, para você poder aprender da palavra, e quando tiver dúvidas, anota, e vem ao pastor, e tira as dúvidas, e estuda a palavra, saiba a razão da sua fé. Satanás está procurando desviar a atenção dos membros da igreja de um preparo espiritual. Satanás está entretendo os membros da igreja para eles não se prepararem espiritualmente. Em Testemunhos, volume 5, página 80 e 81, diz assim: aproxima-se rapidamente os dias em que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido com roupas angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. E haverá muitos deuses e muitos senhores, e os ventos de todas as doutrinas estarão soprando. Esse dia que está profetizado nessa mensagem está chegando. Porque hoje está cheio de religião. Está cheio de religião. E está aumentando cada vez mais. E vai surgir muito mais. E agora está começando as religiões que guardam o sábado. Igreja de Jesus Cristo do sétimo dia. Existem igrejas que estão começando agora, evangélicas, a guardar o sábado. Igreja de Deus do sétimo dia.
A confusão que vem por aí é muito grande. O que vai acontecer no tempo final vai ser muito pesado. Se nós não estivermos alicerçados e com a palavra estudada, nós fraquejaremos. E eu quero dizer para vocês que eu achei 5 fatores decisivos que você precisa se preparar para você poder estar apto a passar pela sacudidura e ser vitorioso. A primeira coisa que você precisa fazer é ter comunhão com Deus. Você foi criado para se relacionar. Você foi criado para se relacionar com Deus. A tristeza do teu coração, as aflições que tu sente na vida, os problemas que tu tens sentido na tua vida, é a ausência de Deus. É a ausência de Deus. Porque se Deus estiver na tua vida, e você estiver firmado na fé em Deus, e você estiver forte com Deus, podem te botar para a rua, tu pode não ter o que comer, pode acontecer o que acontecer com vocês, não vai te afetar. Não vai lhe afetar. Porque você sabe quem você tem crido. E você sabe que Ele é poderoso. E se Ele deixar você passar fome por amor dEle, você vai passar em nome de Jesus. Não interessa. Não interessa o que acontecer. Você sabe que tem alguém mau que você cuidando de você e da sua vida. E essa confiança vai colocar todos os seus problemas para baixo. Porque você vai dizer para os teus problemas o tamanho do Deus que você tem. E não você vai vir para Deus mostrar o tamanho dos problemas que você tem. Meus queridos, Deus é tão sábio. Às vezes eu fico pensando assim, mas como é que Deus fez isso, né? Deus colocou as mulheres, fez o aparelho reprodutivo da mulher, e a mulher engravida, essas barrigas crescem, depois diminui. Isso é um negócio esquisito danado. Às vezes eu fico pensando, como é que pode esse bebê caber aí dentro tudo, e depois sair, e tudo volta ao normal de novo? Não é possível um negócio. Como é que Deus fez esse negócio? Que coisa incrível isso. É um negócio impressionante esse negócio. Não é? E depois esses bebês, quando nascem, eles se apegam à mãe. E tem essa maternidade. E eles mamam na mãe. E conhecem o cheiro da mãe. E tem aquela ligação, né? E é um relacionamento entre bebê e mãe que começa lá dentro do ventre. Vocês sabem por que Deus fez assim? Deus fez assim porque Deus criou a gente para se relacionar. E o primeiro relacionamento do bebê é com a mãe. É aí que ele vai aprendendo a se relacionar. Com a mamãe. Depois eles vão crescendo, aí o diabo começa a atacar. Aí quando o diabo começa a atacar, é para quebrar o amor, né? Porque não existe amor mais incrível do que esse da mamãe e do bebê. Esse amor era para ele perdurar, não é? Eu, por exemplo, eu nunca tive bebê, né? Eu nunca tive bebê, e graças a Deus que eu não nasci para ter bebê. Mas eu não tenho esse dom de ter bebê, né? A minha esposa, ela tem dom para ter esses bebês, ela que tinha 6 filhos. Quando chegou no terceiro, eu falei, minha filha, vamos parar. Porque a obra, se tiver muito filho, não vai nem chamar a gente. Vamos parar. Muito filho não é coisa boa, não. A vida está muito difícil. Mas a minha esposa, ela, naquele tempo não tinha essas anestesias de hoje. Que hoje tem uma tecnologia que é uma loucura, né? Mas naquele tempo, a mulher... Posso falar que eu acho que ela não está assistindo hoje, não. Aí a mulher pegava na beira da cama assim, ó. E respirava e o suor subia pingando e ela não dava um gemido. E eu via aqueles bebês vindo e voltando. E uma hora quase que eu desmaiava, eu falei, meu pai, deixa eu segurar aqui. E a mulher estava lá firme, ela bota o bebê para fora, que parecia, suava, vermelha igual um pimentão. E eu falei, mas que coisa, como é que pode um negócio desse? É o amor pelo aquilo que vai sair dentro dela. Eu fico pensando assim, o amor de Deus, Deus fez tudo por nós, Ele criou tudo, e agora a gente fica dando as costas para Deus. A gente não tem tempo para ler a palavra de Deus, a gente não tem tempo para se ajoelhar e orar, e ficar 2 horas orando com Deus e falando com Ele. Como pode isso? Deus criou você para se relacionar com Ele. A comunhão com Deus vai mudar a sua vida, vai fazer, e essa é a segunda coisa, uma vida de oração. A oração é uma coisa fantástica. A oração é uma disciplina. Ninguém vai dizer assim, eu não quero orar. A sua natureza é carnal, você nunca vai querer orar e falar com Deus. Ainda mais falar com uma pessoa que você não vê, é pior ainda. Mas você precisa entender que você precisa se disciplinar para conversar com Deus. E quando você for conversar com Deus, não chega, nosso Pai Celestial, Deus. Não é assim não. Chega, primeira coisa, você tem que arrumar um cantinho na sua casa e falar assim, aqui vai ser o meu cantinho de oração.
todo dia, horário fixo. Isso é a disciplina da oração. Todo dia, das 5h30 às 7h, eu vou ficar aqui. Isso é o meu cantinho com Deus. Então você se ajoelha lá. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer isso, eu botei um tape. Naquele tempo não tinha esses CDs aí bonitos, né, e tal, e tudo. Mas eu botei um tape com uma música bem suave, que eu falei assim, vai me ajudar. E ajudava mesmo. Então eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu estou inaugurando hoje, é o dia de estreia desse cantinho aqui. Eu vou vir aqui todo dia falar contigo, nesse cantinho de oração. E então, eu vou aqui, ó, Senhor, está acontecendo isso. Depois de 2 minutos eu já tinha falado tudo que eu queria. E eu disse, Senhor, eu vou ficar aqui meia hora de oração. Em 2 minutos eu falei, eu olhei para o relógio e falei, Senhor, já vai falta 28 minutos, eu não sei mais o que falar. E eu senti uma coisa dizendo assim, fica aí. Fica aí. Você vai ficar meia hora aqui. Eu comecei a ficar lá e repeti a mesma coisa, repeti umas 10 vezes. Eu falei, Senhor, eu já estou ficando chateado, tá aqui. Eu vou me levantar, vou embora. Mas uma coisa dizia assim, você não vai. Você falou que ia ficar meia hora aqui, você vai ficar. E eu fiquei meia hora lá, sabia o que falar. Aí no segundo dia eu voltei, mas já tinha mais assunto. Comecei a falar. Depois de uma semana, 2, eu já estava comendo aí quase uns 15 minutos contando coisa para Deus, né? Mas eu falava para Deus como eu falava para um amigo. Um dia eu cheguei lá e falei, Senhor, hoje eu vim aqui amarrado, porque eu estou ocupado demais, não tenho tempo, tenho um monte de coisa, mas eu prometi para ti que eu vim aqui, então eu estou aqui, mas eu não estou nem a fim de falar contigo hoje. Para ser honesto, eu não estou. Mas eu estou aqui, porque eu prometi que eu ia vir. Né? E eu comecei a falar, botar tudo para fora. Eu falei, ó, eu estou com um monte de coisa pendurada aí, errada, está acontecendo isso, eu estou cheio de dívida, tenho que pagar, e tem isso e tem aquilo, e fulano fez aquilo para mim, e eu comecei a botar tudo para fora, aí comecei a falar. Você vai dizer assim, mas e Deus responde? Deus responde diferente. Você vai começar a sentir uma coisa no teu coração, é uma coisa assim que vai trazendo paz. Sabe quando o copo está cheio e começa a baixar? Você começa a sentir aquela sensação de paz na alma. É um negócio impressionante. E quando termina o teu tempo com Deus, você levanta dali fortalecido. Você levanta dali grande. Você levanta dali forte. Porque você sabe que você teve um tempo com Deus. E sabe o que aconteceu? Depois alguém me ofendeu e eu fiquei amargurado. Aí eu corria para o meu cantinho. Às vezes fora do horário que eu marquei. Porque ali era o meu cantinho com Deus. Quando eu passava em casa, eu falava assim, ali é o meu lugar de encontrar com Deus. Todo dia eu ia naquele lugar. Todo dia é o meu tempo com Deus. E você vai começando a desenvolver essa relação com o Pai. Como um amigo. Com o abrir do coração. E você começa a sentir. Agora, depois eu descobri mais coisas. Por exemplo, depois eu descobri que nós temos que fazer oração de adoração. Como é uma oração de adoração? Os salmos. Os salmos são oração de adoração. Glorifica o teu nome, Senhor, louvo o teu nome pelas maravilhas que tu criaste. Eu olhei o céu, a chuva que cai. Oh meu Deus, tu és tão sábio, criaste essas estações. Oh glória, é oração de adoração. É uma oração de adoração. Depois, você faz uma oração de intercessão pela minha igreja, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu pai, pela minha mãe. Oração de intercessão, você só pede pelos outros. Né? Depois vem a oração de confissão, essa é dura, essa a gente não gosta. Senhor, hoje a coisa está feia. O pastor me disse umas coisas lá, eu fiquei com ódio dele. Me perdoa. Está mal. Não vou pedir perdão a ele, porque ele não sabe que eu odiei ele. Mas me perdoa. Oração de confissão. Não é? Depois, oração de petição. Nessa a gente é doutor, né? Aliás, essa é só o que a gente sabe fazer. Nessa a gente sabe fazer muito bem. Oração de petição. E depois tem a oração de gratidão. Agradecendo a Deus. Olha, se você seguir esses 5 modelos de oração, você já vai ter oração aí para mais de meia hora. Você vai ter tempo com Deus. Porque nós precisamos de uma vida de oração. Outra coisa que precisamos nos preparar para esse tempo difícil é abandonar as ambições egoístas. A gente nunca está feliz. A gente compra um carro e quer outro mais novo. E a gente quer outro carro de outro ano. E a gente quer uma reforma na casa. E quer aumentar um quarto. E quer fazer aquilo. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos.
Nós sempre queremos mais. E nunca você vai ficar satisfeito, porque não existe nada nesse mundo que satisfaça a tua herança eterna. O que você precisa é de Deus. Outra coisa é o estudo da Bíblia. Você precisa não ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. É melhor você ficar 1 hora num versículo e sair com uma mensagem por dia, do que ler 3 capítulos por dia, e quando for pegar o ônibus não saber o que leu. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que meditar na Bíblia. Você tem que extrair um alimento espiritual da Bíblia. E Deus vai te abençoar. E sabe o que eu fiz uma vez? Uma vez eu escrevi os versos bíblicos. Agora pode bater no computador, mas naquele tempo eu escrevia 10 versos bíblicos. Eu saía para o meu dia com 10 versos bíblicos no bolso. E eu dizia assim: Senhor, manda 10 pessoas para eu dar esse verso bíblico. Manda o necessitado, porque eu estou com a comida. Manda o necessitado, que eu estou com a comida. E vocês vão ficar impressionados como Deus vai botar a pessoa certa, na hora certa, para você dar o texto certo. E muitas pessoas terminaram estudando a Bíblia por causa desse trabalho missionário. De sair com os textos bíblicos dentro do ônibus, entregando para as pessoas que vai aparecendo. E Deus vai mostrar, dá para esse agora. Nós temos que abrir espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar conosco, nos usar, nos fortalecer. A maneira que você vai fortalecer a tua fé é quando você estiver pregando o Evangelho, cumprindo a missão da igreja, servindo aos outros, fazendo aquilo que Deus chamou essa igreja para fazer. Aí a sua fé vai crescer. Mas se você ficar esse cristão superficial, de banco de igreja, de sábado, domingo e quarta-feira, você vai se perder dentro dessa igreja. É bom você acordar e começar a fazer alguma coisa. Eu quero contar uma história para vocês. A hora está contra mim, eu tenho que acabar, eu vou acabar. Mas eu quero contar essa história para vocês. Eu vou dizer onde eu peguei essa história, porque senão você pode achar que é uma piada. Mas não é uma piada, não. Eu estava uma quarta-feira à noite saindo da igreja, eu era pastor em Dallas, e toda vez que eu saía de casa, eu ligava o rádio e assistia um programa chamado Alternativa, com o Dr. Tony Evans, um pregador negro americano. Naquela noite eu liguei o rádio, e ele estava contando essa história que eu vou contar para vocês. Quer dizer, se a história é verdade ou é mentira, o homem estava pregando no rádio. E eu vi do rádio, certo? Ele disse que havia um casal chamado Mary e John. Esse era o nome. Em português seria Maria e João, certo? Havia um casal. Maria e João se conheceram e se apaixonaram um pelo outro. E eles se amavam tanto que eles fizeram jura um ao outro de ficar junto para sempre. Foi assim: nem a morte nos separa. Maria dizia para João: nem a morte nos separa. E eles viviam muito felizes, e a família toda maravilhada com o casamento deles, era aquele amor. Mas sabe o que aconteceu? Uma noite, eles estavam voltando de uma viagem, não de uma viagem, de um local lá, e tinha chovido, a pista estava escorregadia, e eles entraram numa curva, derraparam e se chocaram com um caminhão. E naquele momento, Maria perdeu a consciência e ficou em coma, e João morreu na hora. 2 dias depois, Maria voltou. E nos Estados Unidos, as pessoas levam para a funerária e enterram a pessoa 8 dias depois, 7. Ninguém morre enterrado na hora lá. Lá eles embalsamam o corpo na funerária e as pessoas são enterradas vários dias depois. Quando Mary voltou, ela estava boa, não tinha nada, foi só um estado de choque. Ela saiu do hospital e aí disseram para ela que João havia morrido. Ela falou: não é possível, o nosso amor é eterno. Não, levaram ela na funerária, mostraram lá o corpo de João. Ela falou: moço, é o seguinte, eu quero levar João para casa. Eu falei: minha senhora, a senhora não pode levar ele para casa. Eu falei: ele é meu marido, ele pertence a mim, eu casei com ele. A morte não vai separar a gente, não. Ele está embalsamado, eu vou levar ele para casa. A família achou que ela estava doida, queria trazer um psiquiatra. Ela falou: não, ninguém vai se meter comigo, eu vou pegar o meu João e vou levar ele para casa. E depois o pessoal falou: mas o que está acontecendo? Ela não pode levar isso para casa, ela está maluca. E ela pegou o João e levou para casa. E finalmente, quando ela botou ele em casa, a família disse: vamos deixar para ver o que vai acontecer. E ela deitava do lado dele, dormia, acordava: meu querido João, bom dia. E pegava aquele corpo, levava ele, sentava ele na cadeira, levava no chuveiro, dava banho no corpo, botava uma roupa. De noite, quando ela chegava do trabalho, sentava ele na cadeira, botava as luzes de vela. E: querido, você gostou da comida que eu fiz para você? Estava aquele corpo lá parado, falava nada. E a família estava preocupada, já ela ficou doida. Mas ela estava com aquele cadáver dentro de casa.
Porque ela havia feito juros de amor que ela não ia separar do John, nada ia fazer ela separar dele. Bem, finalmente o fim do ano estava chegando, a família falou, olha, vamos deixar por um tempo para ver até quando vai. Uma hora ela vai querer enterrar o marido. Né? E ela tinha aquele corpo, ligava a televisão, botava o controle, John, o que você quer assistir, querido? Mudava aquele corpo duro lá, fazia nada. Finalmente chegou o fim do ano e o trabalho dela tem uma viagem para Paris. E todos os funcionários iam, e ela queria ir também. E era de graça. Era o trabalho que estava oferecendo aos funcionários. E ela então chamou John uma noite, botou umas velas e tudo bonito, e falou, querido John, é o seguinte, eu vou ter que fazer uma viagem por 2 semanas. Eu vou a Paris, você vai ter que ficar aqui sozinho. Mas eu vou botar uma cadeira dentro os guarda-roupas na América é um quarto, né? Você entra dentro, não é como aqui. É um quarto, você entra, chama closet. Você entra e tem as prateleiras, você troca de roupa dentro e sai. Vou botar uma cadeira aqui dentro, e você vai sentar, você vai ficar aqui confortável em 2 semanas. Quando eu voltar, eu cuido de você. E assim foi. Mas quando ela embarcou dentro do avião para viajar, sentou do lado dela um office boy que entregava a correspondência no trabalho, chamado Roberto. E ele sentou do lado e falou, seu nome é Maria, como é que vai? Falou, tudo bem. E era uma viagem de umas 8 horas, eles começaram a conversar, e o Roberto era engraçado. Falou, nunca vi você. Falou, não, às vezes eu entrego lá na sua correspondência, na sua sala. Ela falou, mas que coisa maravilhosa, eu nunca conheci você, conversa vai, conversa vem. E ela ficou entusiasmada, e começaram a sair juntos, e quando chegou em Paris, todo dia eles andavam juntos, e caminhavam, e naquela coisa o Roberto falou, olha, eu estou impressionada com a sua beleza, você é uma mulher maravilhosa, e tal, eu sei que uma hora lá ele falou, estou apaixonada por você, e ela falou, eu também estou, e abraçaram-se, e tal, e lá na América é assim, o povo se gosta e vai logo morar junto, eu não sei como é isso, mas é a cultura lá, a maioria das pessoas que não são cristãs, não tem princípios, eles vão morar junto logo imediatamente, e aí ela falou, olha, vamos morar juntos então, e vamos começar a nova vida, então se amou, esqueceu completamente do coitado do cadáver do John em casa, estava tão entusiasmada com o Roberto falava, sorria, beijava. Olha, o coitado do João não fazia nada disso lá em casa, né, o João. Então ela falou assim, então vamos. Aí ele falou assim, mas só tem um problema, eu moro numa república, moro a 4 Ela falou, não, você vai morar lá na minha casa. Não tem problema, minha casa é grande, eu tenho uma casa própria. Eu falei, então tá bom. Quando a gente descer no aeroporto, eu passo, a gente pega o seu carro, passa na minha casa, pega minhas coisas e vamos morar na sua casa. E assim foi. E quando chegou na casa, esqueceu do cadáver, esqueceu. Estava amando. Quando chegou em casa, ele botou ela nos braços e entrou pela porta da frente. E botou ela no sofá. E ela foi ver se a casa estava tudo em ordem. E ele correu, pegou as malas dele, entrou no quarto dela e foi abrir o closet lá, o guarda-roupa, para botar as malas dele dentro. Quando ele abriu, ele deu um grito. O que foi? Tem um cadáver aqui dentro. Tem um cadáver aí dentro. Tem um cadáver. É meu marido, seu marido, mas eu não sabia que você era casada. Você não me falou que era casada. O Roberto olhou para ela e falou assim, você tira esse cadáver daqui, manda para o cemitério e enterrar ele. Porque você vai ter que escolher ou ele ou eu. E ela falou, não, meu querido. Pegou o telefone, chamou a funerária. Falou, por favor, vem buscar um cadáver aqui para enterrar no cemitério, tal. Despachou o marido dela. Queridos, eu quando vi essa história, eu fiquei dando risada dentro do carro. Falei, que loucura. Mas depois o pregador falou assim, essa história é a tua história. Os cadáveres do pecado estão dentro do teu coração. E você até se esqueceu deles. Mas eles estão lá. E Jesus quer entrar no teu coração.